O sol mal havia nascido quando Marta chegou ao Hotel Águia Dourada, seu local de trabalho há quase uma década. Seus passos ecoavam pelos corredores vazios enquanto ela empurrava seu carrinho de limpeza, repleto de produtos e toalhas impecavelmente dobradas. O luxo do hotel contrastava drasticamente com sua vida simples, mas Marta nunca se incomodou com isso. Ela encontrava satisfação em seu trabalho honesto e na rotina que havia construído para si. Naquela manhã, como em todas as outras, Marta começou sua jornada pelos andares superiores do hotel. Sua eficiência era lendária entre os colegas, e ela se orgulhava de manter os quartos impecáveis para os hóspedes abastados que frequentavam o Águia Dourada. Ao chegar ao segundo andar, Marta consultou sua lista de tarefas. A suíte 210 estava marcada para limpeza completa. Ela sabia que o quarto pertencia a Roberto Martins, um empresário influente que frequentemente hospedava-se no hotel. Marta sempre teve cuidado extra com essa suíte, consciente da importância do Sr. Martins para o hotel. Aproximando-se da porta, Marta bateu suavemente, seguindo o protocolo. Não houve resposta. Ela usou seu cartão-chave e entrou silenciosamente, presumindo que o quarto estivesse vazio. O luxo da suíte ainda a impressionava, mesmo depois de tantos anos. Os móveis de madeira nobre, as cortinas de seda e a vista panorâmica da cidade eram um lembrete constante do mundo ao qual ela não pertencia. Marta começou sua rotina de limpeza, movendo-se com eficiência pelo quarto. Estava trocando as toalhas do banheiro quando ouviu vozes vindas do quarto principal. Seu coração acelerou. Ela não esperava encontrar ninguém ali. Instintivamente, ficou imóvel, não querendo interromper o que parecia ser uma conversa privada. "Laura, temos que ser cuidadosos", disse uma voz masculina jovem, quase um sussurro. "Se Roberto descobrir, ele não vai descobrir nada", respondeu uma voz feminina, que Marta reconheceu como sendo de Laura, a esposa do Sr. Martins. "O plano é perfeito. Durante a viagem, teremos nossa chance." Marta sentiu um frio na espinha. Ela sabia que não deveria estar ouvindo aquilo, mas algo na conversa a deixou alarmada. Silenciosamente, aproximou-se da porta entreaberta do banheiro, tentando entender melhor o que estava acontecendo. "Mas simular um acidente?", questionou o homem, sua voz tremendo ligeiramente. "Não é muito arriscado?" Laura riu baixinho, um som que fez Marta estremecer. "É a única maneira de garantir que herdaremos tudo. Roberto confia cegamente em mim. Ele nunca suspeitará." O choque fez Marta recuar, derrubando acidentalmente um frasco de shampoo. O barulho, embora pequeno, foi suficiente para interromper a conversa no quarto. Marta congelou, seu coração batendo tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido. "Tem alguém aí?", chamou Laura, sua voz agora carregada de suspeita. Marta respirou fundo, reunindo coragem. Ela saiu do banheiro, forçando um sorriso apologético. "Desculpe, senhora. Não sabia que o quarto estava ocupado. Vim fazer a limpeza." Laura a encarou por um momento, seus olhos estreitos de desconfiança. Ao lado dela, um jovem que Marta nunca tinha visto antes parecia nervoso, evitando olhar diretamente para a faxineira. "Tudo bem", disse Laura finalmente, sua voz voltando ao tom habitual de indiferença. "Pode voltar mais tarde." Marta assentiu, murmurando mais desculpas enquanto recolhia rapidamente seus materiais de limpeza. Ela podia sentir os olhos de Laura acompanhando cada um de seus movimentos enquanto saía do quarto. Uma vez no corredor, Marta permitiu-se respirar novamente. Sua mente estava em turbilhão com o que acabara de ouvir. Laura, a elegante esposa do Sr. Martins, estava planejando prejudicá-lo durante uma viagem. E para quê? Para herdar sua fortuna? O resto do dia passou como um borrão para Marta. Ela continuou suas tarefas mecanicamente, sua mente constantemente voltando à conversa que testemunhara. O que deveria fazer? Contar a alguém? Mas quem acreditaria em uma simples faxineira acusando a esposa de um homem poderoso? À medida que o sol se punha,
Lançando sombras longas pelos corredores do hotel, Marta tomou uma decisão. Ela não podia ficar em silêncio, sabendo que a vida de alguém estava em perigo. Amanhã, de alguma forma, ela encontraria uma maneira de avisar o Sr. Martins. Ao deixar o hotel naquela noite, Marta olhou para trás, para a imponente fachada do Águia Dourada. Pela primeira vez em anos, ela sentiu o peso de seu uniforme, não apenas como símbolo de seu trabalho, mas como um lembrete da grande distância social que a separava dos hóspedes, cujas vidas ela inadvertidamente tocava. Em seu pequeno apartamento, Marta mal conseguiu dormir. Imagens do que poderia acontecer ao Sr. Martins atormentavam seus pensamentos. Ela sabia que o que planejava fazer no dia seguinte poderia custar seu emprego, talvez até mais. Mas a consciência de Marta não lhe dava escolha. Quando o alarme tocou na manhã seguinte, Marta já estava acordada. Ela se vestiu com cuidado extra, como se sua aparência pudesse, de alguma forma, dar mais credibilidade ao que tinha a dizer. No caminho para o hotel, ensaiou mentalmente várias formas de abordar o Sr. Martins. Ao entrar no saguão do Águia Dourada, Marta sentiu o peso de sua decisão. O luxo ao seu redor parecia mais opressivo do que nunca. Ela respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Hoje não seria apenas mais um dia de trabalho. Hoje, ela poderia mudar o curso de várias vidas, incluindo a sua própria. Com passos determinados, Marta se dirigiu aos elevadores, pronta para enfrentar o que o destino lhe reservava. O dia estava apenas começando, e com ele, uma série de eventos que transformariam para sempre a vida da humilde faxineira do Hotel Águia Dourada. O coração de Marta batia acelerado enquanto o elevador subia para os andares superiores do Hotel Águia Dourada. Suas mãos, normalmente firmes ao manusear os produtos de limpeza, agora tremiam levemente. A decisão de alertar Roberto Martins sobre o perigo que corria pesava em seus ombros como nunca antes. Ao chegar ao andar desejado, Marta respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. Ela sabia que Roberto costumava tomar café da manhã no restaurante do hotel por volta das 8 horas. Seu plano era interceptá-lo discretamente no corredor, longe dos olhares curiosos dos outros hóspedes e funcionários. Os minutos passavam lentamente enquanto Marta fingia estar ocupada com suas tarefas habituais, sempre de olho na porta da suíte de Roberto. Quando finalmente a porta se abriu, revelando a figura imponente do empresário, Marta sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Senhora Martins, ela chamou baixinho, aproximando-se com cautela. Posso falar com o senhor por um momento? É importante. Roberto olhou para ela, surpreso. Era raro que os funcionários do hotel o abordassem diretamente. Sim, claro, ele respondeu, sua curiosidade evidente. O que houve? Marta hesitou, consciente de que suas próximas palavras poderiam mudar tudo. Senhor, eu ouvi algo ontem. Algo sobre a sua viagem. Eu acho que o senhor pode estar em perigo. As sobrancelhas de Roberto se ergueram. Do que você está falando? Eu não queria ouvir. Foi um acidente, Marta continuou. As palavras saindo apressadamente. Mas ouvi sua esposa conversando com alguém. Eles estavam planejando algo ruim durante sua viagem. Por favor, senhor, tenha cuidado. Talvez seja melhor não viajar com ela. Roberto ficou em silêncio por um momento. Seu rosto uma máscara de confusão e preocupação. Isso é uma acusação muito séria, ele disse finalmente, sua voz baixa e controlada. Você tem certeza do que ouviu? Marta assentiu, sentindo o peso de suas palavras. Tenho, senhor. Eu sei que não é meu lugar dizer isso, mas eu não poderia ficar calada sabendo que algo ruim poderia acontecer com o senhor. O empresário a estudou por um longo momento, como se tentasse avaliar sua sinceridade. Qual é o seu nome? Ele perguntou finalmente. Marta, senhor. Marta Silva. Roberto assentiu lentamente. Obrigado, Marta. Vou considerar o que você me disse. Com isso, ele se afastou, deixando Marta parada no corredor, incerta se havia feito a coisa certa. Ela observou Roberto entrar no elevador, seu rosto pensativo enquanto as portas se fechavam. O resto do dia
passou em um borrão de ansiedade para Marta. Ela continuou suas tarefas mecânicas, sempre atenta a qualquer sinal de que sua conversa com Roberto tivesse repercussões. À tarde, ela notou uma agitação incomum no saguão do hotel. Laura Martins, a esposa de Roberto, parecia estar tendo uma discussão acalorada com o marido perto da recepção. Marta não conseguia ouvir o que diziam, mas o rosto de Laura estava vermelho de raiva, enquanto Roberto mantinha uma expressão calma, porém firme. Você não pode cancelar essa viagem assim, do nada. A voz de Laura se elevou o suficiente para que Marta ouvisse. Temos compromissos, Roberto. Minha decisão está tomada, Laura. Roberto respondeu, sua voz baixa, mas autoritária. Temos assuntos mais urgentes para resolver aqui. Marta rapidamente desviou o olhar quando Laura se virou bruscamente, seus olhos faiscando de raiva enquanto vasculhavam o saguão. Por um momento terrível, Marta teve certeza de que Laura a havia notado, mas a mulher simplesmente se afastou a passos largos em direção aos elevadores. O coração de Marta batia descompassado. Roberto havia levado seu aviso a sério. Ela deveria se sentir aliviada. Mas uma nova onda de medo a invadiu. E se Laura suspeitasse de sua interferência? Ao final de seu turno, Marta deixou o hotel com uma sensação de inquietação que não conseguia afastar. As ruas familiares de seu bairro pareciam estranhamente ameaçadoras na penumbra do entardecer. Quando finalmente chegou à sua modesta casa, Marta quase gritou de susto ao ver um carro de luxo estacionado em frente. Um homem de terno, claramente um motorista particular, aproximou-se dela. Senhorita Marta Silva, ela assentiu, incapaz de falar. Tenho algo para a senhorita, disse ele, estendendo um envelope e uma pequena caixa. Do senhor Roberto Martins. Com mãos trêmulas, Marta aceitou os itens. O motorista fez uma pequena reverência e voltou para o carro, deixando-a sozinha com sua surpresa. Dentro de casa, Marta abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta manuscrita. Cara Marta. Sua honestidade e coragem me impressionaram profundamente. Graças ao seu aviso, pude evitar o que poderia ter sido uma situação terrível. Sua integridade não passará despercebida. Em reconhecimento à sua ação, gostaria de lhe oferecer uma oportunidade. A chave que acompanha esta carta abre as portas para um novo começo. Use-a amanhã às 10 horas no endereço indicado no verso deste papel. Com gratidão, Roberto Martins. Marta olhou para a pequena caixa, abrindo-a para revelar uma chave dourada. Seu coração disparou novamente, mas desta vez com uma mistura de medo e excitação. O que Roberto Martins poderia estar planejando? Enquanto a noite caía sobre a cidade, Marta se viu à beira de uma grande mudança. A chave em suas mãos não era apenas um objeto, era um símbolo de possibilidades, de escolhas e, talvez, de perigos desconhecidos. Amanhã, às 10 horas, ela descobriria o que o destino havia reservado para ela. Com a mente repleta de perguntas e o coração cheio de expectativas, Marta se preparou para uma noite inquieta, sabendo que o amanhecer traria consigo o início de uma nova jornada, uma que ela nunca poderia ter imaginado quando acordou naquela manhã como uma simples faxineira do Hotel Águia Dourada. A manhã chegou com uma mistura de ansiedade e expectativa para Marta. Ela mal dormira, sua mente repleta de perguntas sobre o que a chave dourada poderia significar. Às 9h30, já estava a caminho do endereço fornecido por Roberto Martins, seu coração batendo forte a cada passo. O endereço a levou a um edifício imponente no centro da cidade, bem diferente de seu bairro modesto. Marta hesitou por um momento antes de entrar, sentindo-se deslocada em meio ao luxo do local. No saguão, um porteiro a abordou. Senhorita Silva? Ele perguntou educadamente. Ao ver seu aceno afirmativo, continuou. O senhor Martins a aguarda no ático. Por favor, use este elevador privativo. Marta entrou no elevador, suas mãos suando enquanto segurava a chave dourada. Quando as portas se abriram no último andar, ela se viu em um corredor elegante que levava a uma única porta. Respirando fundo, inseriu a chave na fechadura.
A porta se abriu para revelar um áttico espaçoso e luxuoso, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Roberto Martins estava de pé perto da janela, virando-se para cumprimentá-la com um sorriso gentil. "Marta, bem-vinda. Por favor, entre", disse ele, gesticulando para que ela se aproximasse. Marta deu alguns passos hesitantes, ainda se sentindo fora de lugar. "Senhor Martins, eu não entendo. Por que estou aqui?" Roberto indicou um sofá confortável. "Por favor, sente-se. Temos muito o que conversar." Enquanto Marta se acomodava, Roberto começou. "Primeiramente, quero agradecer novamente por seu aviso. Você não apenas evitou uma tragédia pessoal, mas também me abriu os olhos para muitas coisas." Ele fez uma pausa, seu olhar se tornando mais intenso. "Marta, o que vou lhe contar agora pode ser difícil de acreditar, mas peço que me ouça com atenção. Sua honestidade me levou a investigar não apenas as intenções de Laura, mas também seu passado e o meu próprio." Marta sentiu um frio na espinha. "O que o senhor quer dizer? Você conheceu seus pais, Marta?" Roberto perguntou suavemente. A pergunta pegou Marta de surpresa. "Minha mãe faleceu há alguns anos. Meu pai... Bem, eu nunca o conheci. Minha mãe dizia que ele morreu em um acidente antes de eu nascer." Roberto assentiu lentamente. "Seu pai se chamava João Dias, ele era meu melhor amigo." O mundo de Marta pareceu girar. Como é possível?" "João e eu éramos sócios", Roberto continuou, sua voz carregada de emoção. "Há 25 anos, estávamos prestes a fechar um grande negócio que mudaria nossas vidas. Na noite anterior à assinatura do contrato, sofremos um acidente de carro. Eu sobrevivi, mas João... Eu sempre acreditei que ele tinha partido." Marta sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Mas minha mãe nunca mencionou nada disso." "Ela estava te protegendo", Roberto explicou gentilmente. "Depois do acidente, sua mãe, grávida de você, decidiu se afastar. Ela temia que as circunstâncias do acidente não fossem acidentais." A revelação atingiu Marta como um raio. "O senhor está dizendo que meu pai foi..." "Não temos certeza", Roberto interrompeu rapidamente. "Mas há indícios de que o acidente possa ter sido planejado por concorrentes que queriam impedir nosso projeto. Sua mãe, temendo por sua segurança, optou por desaparecer, criando uma nova vida longe de tudo isso." Marta se levantou, caminhando até a janela, tentando processar tudo o que estava ouvindo. "Por que está me contando isso agora?" Roberto se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Porque você merece saber a verdade sobre seu pai. E porque seu ato de coragem me fez perceber que ainda há questões não resolvidas do passado que precisam ser enfrentadas." Ele se virou, pegando uma pasta de uma mesa próxima. "João deixou um legado. Marta, investimentos, propriedades. Tudo isso deveria ter sido seu. Como seu sócio e amigo, eu administrei esses bens todos esses anos, esperando um dia poder devolvê-los ao seu legítimo herdeiro." Marta pegou a pasta com mãos trêmulas, abrindo-a para revelar documentos, fotos e registros financeiros. Isso é demais para processar." "Eu sei", Roberto disse suavemente. "E entendo se você precisar de tempo, mas há mais uma coisa que preciso lhe dizer. O aviso que você me deu sobre Laura não apenas me salvou de um possível acidente, mas também reacendeu minhas suspeitas sobre o que realmente aconteceu com João." Marta olhou para ele, uma mistura de medo e determinação em seus olhos. "O que o senhor quer dizer?" "Acredito que o acidente que vitimou seu pai possa estar conectado a uma conspiração maior", Roberto explicou. "E agora, com a tentativa de Laura contra mim, temo que os mesmos atores possam ainda estar ativos." "Cobrir a verdade, Marta, por João, por você e por justiça. Mas preciso saber, você está disposta a se juntar a mim nesta jornada? Entendo se for demais pedir, considerando tudo o que você acaba de descobrir." Marta ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar vagando pela cidade abaixo. Sua vida simples como faxineira
Parecia tão distante agora. Finalmente. Ela se virou para Roberto, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Meu pai merece justiça, ela disse firmemente, e eu mereço saber a verdade sobre minha história. Conte comigo, Sr. Martins. Roberto sorriu, um misto de alívio e admiração em seu rosto. Então começaremos nossa investigação imediatamente. Mas lembre-se, Marta, isso pode ser perigoso. Teremos que ser cautelosos e confiar um no outro completamente. Marta assentiu, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma sensação crescente de propósito. A chave dourada que a trouxera até ali não era apenas a chave para este ático luxuoso, era a chave para seu passado, seu futuro e para uma busca por justiça que ela nunca imaginara empreender. Enquanto o sol da manhã banhava a cidade lá fora, Marta e Roberto começaram a planejar seus próximos passos. Uma nova jornada estava começando, repleta de promessas, perigos e a esperança de finalmente desvendar os segredos há tanto tempo enterrados. Os dias que se seguiram à revelação no ático foram um turbilhão para Marta. Ela se viu mergulhada em um mundo completamente novo, repleto de informações sobre um pai que nunca conhecera e uma herança que jamais imaginara. Roberto Martins, agora não apenas seu ex-patrão, mas uma conexão viva com seu passado, tornara-se seu guia nessa jornada inesperada. Numa tarde ensolarada, Marta encontrou-se novamente no ático luxuoso, desta vez cercada por caixas de documentos e fotos antigas. Roberto havia dedicado uma sala inteira para a investigação, transformando-a em um centro de operações improvisado. "Olhe isso, Marta", chamou Roberto, estendendo-lhe uma fotografia amarelada pelo tempo. Nela, 2 jovens sorridentes posavam em frente a um prédio em construção. "Este sou eu e seu pai, no dia em que compramos nosso primeiro terreno para o que se tornaria a construtora Horizonte." Marta pegou a foto com cuidado, estudando o rosto do homem ao lado de Roberto. Ela podia ver traços familiares, ecos de sua própria aparência refletidos naquele estranho que era seu pai. "Vocês pareciam tão felizes", ela murmurou. Roberto assentiu, um sorriso nostálgico em seus lábios. "Éramos. Tínhamos grandes sonhos, seu pai e eu. A construtora Horizonte era apenas o começo. Planejávamos revolucionar o mercado imobiliário com projetos sustentáveis e acessíveis. O que aconteceu com a empresa após o acidente?" Marta perguntou hesitante, ainda desconfortável ao falar sobre a partida de seu pai. Roberto suspirou pesadamente. "Foi um período difícil. Sem João, perdi metade da alma do negócio. Acabei vendendo a maior parte das ações para um grupo de investidores. Mantive apenas uma participação minoritária e um assento no conselho." Marta franziu o senho, uma ideia se formando em sua mente. "Esses investidores, você acha que eles poderiam ter algo a ver com o acidente?" "É uma possibilidade que não podemos descartar", respondeu Roberto, seu tom se tornando mais sério. "Na época, não suspeitei de nada. Estava devastado pela perda de João e grato pela oferta que me permitiu manter parte do negócio que construímos juntos. Mas agora, olhando para trás, há detalhes que não se encaixam." Ele se levantou, caminhando até uma grande lousa branca fixada na parede. Nela, várias fotos, nomes e datas estavam conectados por linhas coloridas, formando uma teia complexa de relações e eventos. "Nos últimos dias, tenho mapeado todos os players envolvidos na época", explicou Roberto. "Há 3 nomes que se destacam: Victor Mendes, Augusto Ferreira e Carlos Dantas. Eles formavam o núcleo do grupo que comprou a construtora Horizonte." Marta se aproximou da lousa, estudando os rostos nas fotos. "Algum deles ainda está envolvido com a empresa?" "Victor Mendes é o atual CEO", respondeu Roberto. "Augusto faleceu há alguns anos e Carlos se aposentou, mas ainda mantém influência nos bastidores." Um silêncio pensativo caiu sobre a sala enquanto Marta absorvia as informações. Sua mente corria, tentando conectar os pontos entre esses homens poderosos e o destino de seu pai. "Roberto ela disse finalmente,
Você mencionou que suspeitava que o acidente não foi acidental. Que evidências temos disso? Roberto pegou outra pasta, espalhando seu conteúdo sobre a mesa. São principalmente circunstâncias suspeitas. O carro que nos atingiu nunca foi encontrado. O motorista de um caminhão que testemunhou o acidente desapareceu misteriosamente dias depois. E há registros de uma grande movimentação financeira nas contas de Victor Mendes na semana seguinte ao acidente. Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de que a partida de seu pai pudesse ter sido planejada era aterrorizante e, ao mesmo tempo, alimentava uma determinação crescente em seu peito. "O que fazemos agora?" ela perguntou, sua voz firme, apesar do turbilhão de emoções. Roberto a olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Precisamos ser extremamente cuidadosos, Marta. Essas pessoas são poderosas e, se realmente estiverem envolvidas, não hesitarão em proteger seus segredos." Ele fez uma pausa, como se pesasse suas próximas palavras. "Há algo que preciso lhe perguntar e quero que pense bem antes de responder. Você tem certeza de que quer continuar com isso? Posso entender se preferir se afastar. Posso garantir sua segurança e conforto financeiro sem que você se envolva mais." Marta ficou em silêncio por um momento, olhando novamente para a foto de seu pai. A alegria em seus olhos, os sonhos que ele compartilhava com Roberto, tudo isso havia sido roubado dele e dela. Lentamente, ela se virou para Roberto, sua expressão determinada. "Não posso abandonar isso agora," ela disse firmemente. "Não se trata apenas de justiça para meu pai, mas de honrar sua memória e seus sonhos. Se há uma chance de descobrirmos a verdade e responsabilizarmos os culpados, preciso seguir em frente." Roberto assentiu, um misto de alívio e preocupação em seu rosto. "Então continuaremos juntos, mas precisamos estabelecer algumas regras de segurança. A partir de agora, toda comunicação entre nós deve ser discreta, nada de telefones ou e-mails que possam ser rastreados." Marta concordou, sentindo o peso da situação. "E quanto ao meu trabalho no hotel? Acho melhor você se afastar por enquanto," respondeu Roberto. "Diremos que você está de licença por motivos pessoais. Enquanto isso, vou providenciar um lugar seguro para você ficar." As horas seguintes foram gastas elaborando planos e estratégias. Marta sentia como se tivesse entrado em um filme de espionagem, com códigos secretos e encontros clandestinos sendo organizados. Quando finalmente deixou o ático ao cair da noite, Marta carregava consigo não apenas uma pasta cheia de documentos, mas também o peso de uma missão que mudaria sua vida para sempre. Olhando para a cidade que se estendia abaixo, iluminada pelas luzes noturnas, ela se perguntou o que o futuro reservava. Uma coisa era certa: a humilde faxineira que entrara naquele ático dias atrás não existia mais. Em seu lugar estava uma mulher determinada a desvendar os segredos do passado, não importava o custo. Enquanto o elevador a levava de volta ao térreo, Marta fez uma promessa silenciosa ao pai que nunca conhecera. Ela descobriria a verdade, custasse o que custasse. A jornada seria perigosa, mas ela estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente, com Roberto ao seu lado e a memória de João Dias como sua bússola moral. As semanas seguintes trouxeram uma mudança radical na vida de Marta. Ela deixou seu modesto apartamento e se mudou para um flat discreto, porém confortável, providenciado por Roberto. Sua rotina de faxineira foi substituída por dias de intensa pesquisa e planejamento cuidadoso. Numa tarde particularmente produtiva, Marta e Roberto estavam reunidos no escritório secreto que haviam estabelecido em um prédio comercial anônimo no centro da cidade. As paredes estavam cobertas de fotos, cronogramas e diagramas, todos conectados por fios coloridos que representavam as complexas relações entre os envolvidos no caso. "E consegui acessar alguns registros antigos da construtora Horizonte", disse Marta, empurrando uma pilha de documentos em direção a Roberto. "Há algo interessante aqui sobre um projeto chamado Aurora." Roberto pegou os papéis, seus olhos se arregalando à medida que lia. "Meu Deus, Marta, isso é exatamente o que estávamos procurando."
Ele se levantou, caminhando até o quadro branco e começando a escrever freneticamente. O projeto Aurora era o nosso sonho. Meu e de João. Era um plano para desenvolver um bairro inteiro usando tecnologias sustentáveis avançadas. Se tivéssemos conseguido implementá-lo, teria revolucionado o mercado imobiliário. Marta se aproximou, estudando as anotações de Roberto. Mas o que isso tem a ver com o acidente? Roberto se virou para ela, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e apreensão. Tudo, Marta. Dias antes do acidente, João e eu tínhamos finalmente conseguido o financiamento necessário para iniciar o Aurora. Era um acordo exclusivo com um banco estrangeiro, algo que deixaria nossos concorrentes anos atrás de nós. E você acha que alguém queria impedir que isso acontecesse? Marta perguntou, sentindo um nó se formar em seu estômago. Roberto assentiu gravemente. É uma possibilidade muito real. O timing é suspeito demais para ser coincidência. Enquanto discutiam as implicações dessa descoberta, o telefone de Roberto tocou. Ele atendeu, sua expressão mudando de surpresa para preocupação. Entendo. Sim, estarei lá o mais rápido possível, ele disse antes de desligar. O que houve? Marta perguntou, alarmada com a mudança repentina no comportamento de Roberto. Era meu contato na polícia, Roberto explicou, já pegando seu casaco. Houve uma invasão no meu apartamento. Aparentemente, alguém estava procurando algo específico. Marta sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você acha que está relacionado com nossa investigação? Quase certeza, Roberto respondeu, sua voz tensa. Marta, você precisa ter muito cuidado. Se eles descobrirem sobre você, não vou me esconder. Marta interrompeu, sua determinação evidente. Chegamos longe demais para recuar agora. Roberto a olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Você é tão corajosa quanto seu pai, sabia? Tudo bem, mas a partir de agora, precisamos redobrar nossa cautela. Eles passaram a hora seguinte implementando medidas de segurança adicionais, mudando senhas, estabelecendo novos pontos de encontro e criando códigos para se comunicarem. Já era noite quando Marta finalmente voltou para seu flat temporário. As ruas estavam quietas, mas ela não conseguia afastar a sensação de estar sendo observada. Ao virar a esquina para sua rua, seu coração quase parou. Um carro preto estava estacionado em frente ao seu prédio. 2 homens de terno parados ao lado dele. Instintivamente, Marta recuou, escondendo-se nas sombras de um prédio vizinho. Seu coração batia forte enquanto ela observava os homens conversando em voz baixa, ocasionalmente olhando para a entrada do prédio. Com mãos trêmulas, ela pegou o celular descartável que Roberto lhe dera para emergências. Roberto, ela sussurrou assim que ele atendeu. Tem alguém me esperando em casa. O que eu faço? Não se aproxime. A voz de Roberto era firme, mas ela podia sentir a preocupação subjacente. Vou mandar alguém buscá-la. Fique onde está e não chame atenção. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade para Marta. Cada som na rua a fazia pular, temendo ser descoberta. Finalmente, um táxi parou perto dela, e ela reconheceu o motorista como um dos contatos de confiança de Roberto. Enquanto o táxi se afastava, levando-a para um local seguro, Marta olhou pela janela traseira. Os homens de terno ainda estavam lá, alheios à sua fuga. Ela sentiu uma mistura de alívio e medo. O perigo que antes parecia distante e abstrato, agora era palpável e real. Horas depois, em um novo esconderijo, Marta e Roberto avaliavam a situação. Eles estão ficando desesperados, Roberto disse, passando a mão pelos cabelos grisalhos. O que significa que estamos perto de algo importante? Marta assentiu, sua determinação mais forte do que nunca. O que fazemos agora? Roberto a olhou seriamente. Temos que acelerar nossa investigação. Amanhã vamos nos encontrar com alguém que pode ter informações cruciais sobre o projeto Aurora e o acidente do seu pai. Quem? Marta perguntou, curiosa. Um ex-funcionário da construtora Horizonte, Roberto explicou. Alguém que estava lá na época e que, segundo minhas fontes, sempre desconfiou das circunstâncias da morte de João. Marta sentiu uma onda de esperança,
misturada com apreensão. Cada passo os levava mais perto da verdade, mas também aumentava o perigo que enfrentavam. "Estou pronta", ela disse, sua voz firme, apesar do medo que sentia. "Seja o que for que descobrirmos amanhã. Vamos enfrentar juntos." Roberto sorriu, um sorriso cansado, mas determinado. "Seu pai estaria orgulhoso de você, Marta. Muito orgulhoso." Enquanto a noite avançava, Marta olhou pela janela do novo apartamento, observando as luzes da cidade. Algum lugar lá fora estavam as respostas que ela buscava e as pessoas que haviam tirado seu pai dela. Com uma mistura de medo e determinação, ela se preparou para o que o dia seguinte traria. A jornada estava longe de terminar, mas Marta sabia que cada passo a levava mais perto da verdade e da justiça que seu pai merecia. Com Roberto ao seu lado e a memória de João como sua força motriz, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que o destino colocasse em seu caminho. A manhã chegou com uma mistura de expectativa e apreensão. Marta e Roberto se preparavam para o encontro que poderia mudar o rumo de toda a investigação. O ex-funcionário da construtora Horizonte, identificado apenas como Tis Oliveira, havia concordado em se encontrar com eles em um café discreto nos arredores da cidade. Marta ajustou o boné e os óculos escuros que faziam parte de seu disfarce enquanto caminhava ao lado de Roberto, que também estava irreconhecível com uma barba postiça e um chapéu. As ruas estavam movimentadas, o que os ajudava a se misturar à multidão. "Lembre-se", Roberto sussurrou enquanto se aproximavam do café. "Precisamos ser cautelosos. Oliveira está assustado e pode se assustar facilmente. Deixe-me conduzir a conversa inicialmente." Marta assentiu, seu coração acelerando à medida que entravam no estabelecimento. O café era pequeno e acolhedor, com mesas de madeira escura e iluminação suave. Em um canto afastado, um homem de meia idade com expressão nervosa os observava. Roberto fez um leve aceno, confirmando que aquele era Oliveira. Eles se sentaram e, por alguns momentos, um silêncio tenso pairou sobre a mesa. Oliveira olhava constantemente ao redor, como se temesse ser observado. "Senhor Oliveira", Roberto começou suavemente, "agradecemos por concordar em nos encontrar. Sabemos que não deve ter sido uma decisão fácil." Oliveira assentiu, seus olhos finalmente se fixando em Roberto. "Não foi, mas já carreguei esse peso por tempo demais. João merece justiça." Ao ouvir o nome de seu pai, Marta sentiu um nó na garganta. Ela se inclinou para a frente, incapaz de conter sua curiosidade. "O senhor conhecia meu pai bem?" Oliveira a olhou, surpresa evidente em seu rosto. "Você é a filha de João? Meu Deus, você tem os olhos dele." "Senhor Oliveira", Roberto interveio gentilmente. "O que você pode nos contar sobre a noite do acidente?" O homem mais velho respirou fundo, como se reunisse coragem. "Naquela noite, eu estava trabalhando até tarde no escritório. João tinha me pedido para finalizar alguns documentos do projeto Aurora. Ele estava tão animado." Oliveira fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Pouco antes de sair, recebi uma ligação estranha. Era Victor Mendes. Marta e Roberto trocaram olhares significativos. Victor Mendes era um dos principais suspeitos em sua investigação. "O que Mendes queria?" Roberto perguntou, tentando manter sua voz calma. "Ele queria saber se João já havia saído para a reunião com você", Oliveira continuou. "Achei estranho na época, mas não pensei muito nisso. Foi só depois do acidente que comecei a juntar as peças." "Que peças?" Marta não pôde evitar perguntar. Oliveira baixou a voz, inclinando-se mais perto deles. Nos dias seguintes ao acidente, houve conversas. Mendes e os outros estavam discutindo como tudo havia sido resolvido. E então, de repente, o projeto Aurora foi engavetado. Todos os documentos desaparecidos. Roberto franziu o senho. "Você tem alguma prova disso?" Oliveira hesitou por um momento antes de puxar um envelope de dentro de seu casaco. Eu fiz cópias de alguns documentos antes que eles sumissem. Não sabia o que fazer com eles na época. Estava com medo. Mas agora..." Ele empurrou o envelope para Roberto.
Marta sentiu seu coração acelerar. Finalmente, tinham algo concreto. Algo que poderia ligar Mendes e os outros ao acidente de seu pai. De repente, Oliveira se levantou abruptamente. Tem alguém nos observando, ele sussurrou, pânico em sua voz. Roberto e Marta se viraram discretamente. Através da janela do café, puderam ver um homem de terno parado do outro lado da rua, falando ao celular enquanto os observava. Precisamos sair daqui, Roberto disse com urgência. Senhor Oliveira, venha conosco. Não é seguro para você ficar sozinho agora. Os três saíram rapidamente do café, misturando-se à multidão na rua. Marta podia sentir seu coração batendo forte enquanto caminhavam apressadamente, tentando não chamar atenção. Por aqui, Roberto sussurrou, guiando-os para uma rua lateral. Eles viraram em um beco, esperando despistar qualquer perseguidor. Foi então que ouviram o som de passos rápidos se aproximando. Oliveira, em pânico, começou a correr. Espere! Marta gritou, mas era tarde demais. Tudo aconteceu em um instante. Oliveira correu para a rua, não vendo o carro que se aproximava em alta velocidade. O som da freada brusca ecoou pelo beco, seguido por um baque surdo. Marta e Roberto correram até a rua, apenas para ver Oliveira caído no chão, imóvel. O carro que o atingiu havia desaparecido, deixando apenas marcas de pneu no asfalto. Não, 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 Marta murmurou. Lágrimas nos olhos enquanto Roberto verificava o pulso de Oliveira. Ele está vivo, mas precisa de ajuda urgente, Roberto disse, já discando para a emergência. Enquanto esperavam a ambulância, Marta segurava firmemente o envelope com os documentos, agora a única ligação tangível que tinham com a verdade sobre o acidente de seu pai. O som das sirenes se aproximando preencheu o ar, misturando-se com os pensamentos turbulentos de Marta. O que deveria ser um passo crucial em sua busca por respostas havia se transformado em mais um mistério perigoso. Enquanto os paramédicos cuidavam de Oliveira, Marta e Roberto trocaram olhares preocupados. A investigação havia tomado um rumo sombrio e estava claro que os riscos eram maiores do que jamais imaginaram. O que fazemos agora? Marta perguntou, sua voz trêmula. Roberto colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Continuamos, Marta. Mas com ainda mais cuidado. Esses documentos podem ser a chave para tudo. Precisamos analisá-los em um lugar seguro. Enquanto a ambulância partia levando Oliveira, Marta e Roberto se afastaram rapidamente do local. O dia que começara com esperança, agora estava envolto em sombras e perigo. Mas uma coisa era certa. Eles estavam mais perto do que nunca de descobrir a verdade, e não havia como voltar atrás agora. Os dias que se seguiram ao incidente com Oliveira foram intensos e carregados de tensão. Marta e Roberto se refugiaram em um novo esconderijo, um pequeno apartamento nos subúrbios da cidade, onde passavam horas debruçados sobre os documentos que Oliveira lhes entregara. Olha isso, Marta disse numa tarde, apontando para um conjunto de planilhas financeiras. Há uma série de transferências suspeitas nas semanas que antecederam o acidente do meu pai. Roberto se inclinou, ajustando os óculos para examinar os números. Você está certa. Essas quantias são significativas demais para serem coincidência. Enquanto trabalhavam, a televisão murmurava ao fundo, sintonizada em um canal de notícias. De repente, uma manchete chamou a atenção de ambos. Empresário Vitor Mendes anuncia a expansão da construtora Horizonte com projeto revolucionário. Marta e Roberto trocaram olhares de surpresa. Na tela, Vitor Mendes, um homem de meia idade com um sorriso confiante, falava em uma coletiva de imprensa. Estamos orgulhosos de anunciar o projeto Novo Amanhecer, uma iniciativa que transformará o conceito de moradia sustentável em nossa cidade. Roberto desligou a TV abruptamente. Sua expressão uma mistura de raiva e incredulidade. É o projeto Aurora, ele disse, sua voz trêmula. Eles pegaram a ideia de João e minha. Mudaram o nome e estão apresentando como se fosse deles. Marta sentiu uma onda de indignação percorrer seu corpo. Como eles podem fazer isso? Depois de tudo, porque acham que estão acima da lei, Roberto respondeu, passando a mão pelos cabelos em frustração.
Mas isso acaba agora. Temos provas suficientes para expô-los. Naquele momento, o celular de Roberto tocou. Ele atendeu, sua expressão mudando de surpresa para preocupação à medida que ouvia. Era meu contato no hospital. Ele disse após desligar. Oliveira acordou do coma. Marta sentiu um misto de alívio e apreensão. Isso é bom, não é? Sim e não, Roberto respondeu, pegando seu casaco. Ele está consciente, mas frágil, e se os homens de Mendes descobrirem... Precisamos ir até lá, Marta concluiu, já se levantando. O trajeto até o hospital foi tenso, com ambos constantemente verificando se não estavam sendo seguidos. Ao chegarem, foram recebidos por um policial à porta do quarto de Oliveira. Desculpem, mas só família pode entrar, o policial informou. Roberto estava prestes a argumentar quando Marta deu um passo à frente. Eu sou sobrinha dele. Ela mentiu com convicção. Por favor, preciso vê-lo. O policial hesitou por um momento antes de assentir, permitindo que Marta entrasse sozinha. Oliveira estava pálido e frágil na cama do hospital. Tubos e monitores ao seu redor. Gentilmente a mão dele. Senhor Oliveira, estou aqui. O senhor está seguro agora. Oliveira tentou se sentar. Winsing com o esforço. Não temos muito tempo, ele disse, sua voz urgente apesar da fraqueza. Eles virão atrás de mim. Preciso te contar sobre aquela noite. Marta se inclinou mais perto, seu coração acelerando. Estou ouvindo. O acidente não foi acidente. Oliveira continuou sua respiração laboriosa. Vi Mendes falando com alguém ao telefone. Ele disse, certifique-se de que pareça um acidente. Eu deveria ter falado antes. De repente, os monitores começaram a apitar freneticamente. Oliveira apertou a mão de Marta com uma força surpreendente. O cofre, ele sussurrou. Na antiga sede, há mais provas. Código, data de nascimento de João. Enfermeiras entraram correndo no quarto, afastando Marta enquanto trabalhavam para estabilizar Oliveira. Atordoada, ela saiu para o corredor, onde Roberto a esperava ansiosamente. O que aconteceu? O que ele disse? Roberto perguntou, preocupação evidente em sua voz. Marta relatou rapidamente a conversa, sua mente ainda processando as implicações. Roberto, precisamos ir até aquele cofre. Pode ser nossa última chance de provar tudo. Roberto assentiu, sua expressão determinada. Vamos, mas precisamos ser extremamente cuidadosos. Mendes e seus homens provavelmente estarão vigiando o local. Enquanto saíam do hospital, Marta sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Eles estavam prestes a dar o passo final em direção à verdade, mas também ao maior perigo que já enfrentaram. No táxi, a caminho da antiga sede da construtora Horizonte, Marta olhou pela janela, observando a cidade passar em um borrão. Seu pai, João, havia morrido tentando realizar um sonho. Agora, era sua vez de lutar não apenas por justiça, mas para honrar o legado dele. Estamos chegando, Roberto disse suavemente, tirando Marta de seus pensamentos. O prédio da antiga sede se erguia à frente deles, uma estrutura imponente que agora parecia sombria e ameaçadora. Marta respirou fundo, reunindo toda sua coragem. Vamos acabar com isso, ela disse, sua voz firme apesar do medo que sentia. Juntos, eles saíram do táxi e se dirigiram à entrada do edifício. O que os aguardava lá dentro poderia mudar tudo. Era hora de confrontar o passado e lutar pelo futuro que João Dias havia sonhado. A noite caía sobre a cidade quando Marta e Roberto se aproximaram da antiga sede da construtora Horizonte. O prédio, outrora símbolo de sonhos e ambições, agora parecia uma fortaleza sombria, guardando segredos do passado. Como vamos entrar? Marta sussurrou, observando o guarda solitário na entrada. Roberto sorriu levemente, tirando um cartão do bolso. Algumas portas nunca se fecham completamente, ele disse, passando o cartão pelo leitor. Para surpresa de Marta, a porta se abriu com um clique suave. Eles entraram rapidamente, seus passos ecoando no saguão vazio. Roberto os guiou através de corredores escuros, sua familiaridade com o local evidente em cada movimento.
O escritório principal fica no último andar, ele explicou enquanto subiam as escadas, evitando os elevadores por precaução. É onde o cofre deve estar. Ao chegarem ao andar desejado, Marta sentiu seu coração acelerar. Estavam tão perto agora, tão perto de descobrir a verdade sobre seu pai. O escritório era espaçoso, com uma vista panorâmica da cidade. Atrás da mesa imponente, um quadro chamou a atenção de Marta. Era uma pintura da skyline da cidade, mas algo nela parecia fora do lugar. Roberto, ela chamou baixinho, acho que encontrei. Juntos, eles moveram o quadro, revelando o cofre embutido na parede. Marta respirou fundo, lembrando-se das palavras de Oliveira. Com dedos trêmulos, ela digitou a data de nascimento de seu pai. O cofre se abriu com um suave clique. Dentro, havia uma pasta grossa e um pendrive. Marta pegou os itens com reverência, como se fossem relíquias sagradas. Vamos dar uma olhada rápida antes de sairmos daqui, Roberto sugeriu, ligando o computador da mesa. Enquanto Roberto inseria o pendrive, Marta folheava os documentos da pasta. Seus olhos se arregalaram à medida que lia. Roberto, isso é... Ela começou, mas foi interrompida pelo som de vozes se aproximando. Droga, Roberto murmurou, desligando rapidamente o computador. Temos que sair daqui. Agora. Mas era tarde demais. A porta do escritório se abriu, revelando Victor Mendes acompanhado por dois homens de aparência ameaçadora. Bem, Mendes disse, um sorriso frio em seu rosto. Roberto Martins. Depois de todos esses anos, ainda não aprendeu a ficar fora dos negócios dos outros? Roberto se colocou protetoramente na frente de Marta. Acabou, Victor. Temos todas as provas do que você fez. O acidente de João, o roubo do projeto Aurora, tudo. Mendes riu, um som sem humor. Provas? E o que você acha que vai fazer com elas? Ninguém vai acreditar em vocês. Talvez não. Uma nova voz disse da porta. Todos se viraram para ver Laura, a ex-esposa de Roberto, entrando no escritório. Mas eles vão acreditar em mim. Marta e Roberto trocaram olhares confusos. Laura caminhou calmamente até ficar ao lado deles, encarando Mendes. Chega de mentiras, Victor, ela disse firmemente. Cansada de viver com esse peso, Mendes empalideceu visivelmente. Você não tem provas. Tenho sim, Laura interrompeu, tirando um pequeno gravador do bolso. Cada conversa, cada ameaça, tudo está aqui. O rosto de Mendes contorceu-se de raiva. Ele fez um gesto brusco para seus capangas. Mas antes que pudessem agir, a porta se abriu novamente. Polícia, todos parados. Uma equipe de policiais invadiu o escritório, liderada pelo detetive que Marta reconheceu do hospital. Em questão de minutos, Mendes e seus homens estavam algemados. Enquanto os policiais conduziam os prisioneiros para fora, Marta se virou para Laura, ainda atordoada. Por quê? Por que nos ajudar agora? Laura sorriu tristemente. Porque estava na hora de fazer a coisa certa. Por Roberto, por você e pela memória de seu pai. As horas seguintes passaram em um borrão de depoimentos e explicações. Quando finalmente deixaram a delegacia, o sol já começava a nascer, pintando o céu com tons de rosa e ouro. Marta, Roberto e Laura caminhavam juntos, o silêncio entre eles carregado de emoções não ditas. O que acontece agora? Marta perguntou finalmente. Roberto sorriu, colocando uma mão em seu ombro. Agora, honramos o legado de seu pai. Laura assentiu. E eu vou ajudar. É o mínimo que posso fazer para compensar meus erros. Marta olhou para os dois, sentindo uma onda de gratidão e esperança. Meu pai sonhava em fazer a diferença nesta cidade. Acho que finalmente podemos realizar esse sonho. Enquanto caminhavam em direção ao nascer do sol, Marta sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. A jornada havia sido longa e perigosa, mas valera a pena. A verdade sobre João Dias finalmente veio à tona, e seu legado viveria através do projeto que ele tanto amava. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Marta o encarava com otimismo. Ela sabia que, onde quer que estivesse, seu pai estaria orgulhoso,
E com Roberto e Laura ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Enquanto a cidade despertava para um novo dia, Marta sorriu, sabendo que este era apenas o começo de uma nova e emocionante jornada.